Seja muito bem-vindo ao 2Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. E este é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje dos membros aqui do canal, lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não é membro, considere tornar-se um. Você ajuda a financiar os vídeos de teologia que a gente coloca aqui na internet. E mesmo que você não seja membro, não quero mandar nenhum dinheiro pra você não, eu gosto dos seus vídeos, mas não tanto. Você pode nos ajudar gratuitamente, simplesmente se inscrevendo no canal e clicando em gostei nos vídeos que fizerem alguma diferença na sua vida, que você ajuda a levar esse vídeo pra mais longe dentro da plataforma. E ao se inscrever no canal, você não só fica sabendo sempre que houver vídeo novo, mas também ajuda a aumentar a relevância desse canal para a internet, por que não? Agradeço aí todos vocês que fazem parte aqui da comunidade do 2D de Teologia. Pra mim é uma honra o carinho que vocês enviam pra gente o tempo todo, a confiança no que a gente produz. Eu não sou desses influencers de ficar, sabe, babando o público. Meu trabalho é dar patada em vocês. Meu trabalho é dar patada em vocês aqui na internet. Vocês continuam vindo muito graciosamente. Então eu só tenho a agradecer pelo relacionamento maduro que há aqui entre o público do canal e este humilde produtor de conteúdo que vos fala. Então, sem mais delongas, vamos para as perguntas de hoje. Pergunta de Igor Reis. Pastor, se a salvação é só pela fé, e até os demônios creem em Deus, Jesus, por que os demônios não são salvos? Ou os ímpios que acreditam em Jesus? Esse é o argumento de um católico com quem conversei e a intenção dele era negar o sola fide. Porque existe uma diferença entre ter fé e acreditar de alguma forma. É justamente esse o argumento de Tiago, tá? Tiago tá argumentando que simplesmente acreditar na existência de Deus, acreditar em Jesus de uma forma genérica, não é o suficiente. Porque isso não é fé verdadeira, não é a fé de fato, não é a fé transformadora, não é a fé que se converte em obras. Porque crer por crer, uma informação técnica não é o bastante. Até o diabo... Tô meio fora do quadro? Tô aqui, meu braço tá indo pra fora, né? Eu acho que ele tá meio... Tem que vir mais pra cá? Vir mais pra cá, né? Não, me ajuda aí, Gabriel, tudo depois. A simples crença vazia pode ser uma fé morta. O que é uma fé morta? É uma fé que é incapaz de salvar. É uma fé que é incapaz de gerar frutos. É a simples crença vazia. Você pode ter uma crença vazia. O diabo acredita que Jesus existe. O diabo acredita que Deus existe. Isso salva? Claro que não. Muitas pessoas acreditam que Deus existe, acreditam que Jesus existiu, acreditam que ele morreu na cruz e ainda assim não possuem uma fé salvadora. Porque a fé salvadora é justamente essa crença de que Jesus morreu para salvá-lo de seus pecados de forma transformadora e abundante, suficiente para que você tenha um relacionamento com Deus. Não é essa a crença dos demônios, não é essa a crença dos descrentes que acreditam em Deus, não é essa a crença daqueles que frequentam uma igreja, mas não têm uma vida de dedicação em serviço ao Senhor Jesus. O que católicos têm dificuldade de entender quando a gente fala de sola fide é que nós não acreditamos que a salvação se dá por uma fé isolada. A fé verdadeira é uma fé que gera obra, é uma fé que gera frutos. Nós somos salvos pelas obras? Não é isso que acreditamos, mas acreditamos que toda fé genuína é uma fé que vai gerar uma vida de obras, de forma que as obras são o melhor termômetro da fé, de forma que as obras representam se é uma fé verdadeira ou não. Existe uma fé morta, existe uma fé falsa, que não é fé de forma alguma, que é um simples conhecimento, uma simples crença vazia na existência de Deus. Não é esse tipo de fé que salva, mas é o comprometimento profundo com a pessoa de Jesus. Pastor Iago, pergunta da Sheira. Biblicamente, nos dias de hoje, a mulher deve usar véu ou algum artefato para cobrir a cabeça em ambiente de culto? Eu respondi essa pergunta recentemente, mas eu não respondi muito delongadamente. Eu vou responder um pouco mais. Uma influenciadora cristã que prega sobre a modéstia falou sobre o uso do véu das mulheres na igreja ser algo que foi perdido pelo tempo. Ela usa 1 Coríntios 11:10 para afirmar isso. Particularmente, eu acho que ela exagera. Vamos lá. Qual é a grande questão do uso do véu? O véu, segundo todas as fontes primitivas que nós temos, era um sinal de casamento. Quando é que mulheres usavam véu no período do Novo Testamento? Quando elas não eram mais disponíveis a casamento. Você tinha as mulheres usando véu, você tinha as matronas viúvas que não queriam mais casar novamente também usando véu. Isso representava um tipo de pureza e fidelidade e submissão ao marido. Isso foi uma coisa inventada por Paulo ou inventada pela igreja? Não. Isso acontecia na cultura secular romana. Temos várias fontes que mostram isso. O que é que Paulo instrui em 1 Coríntios? Que as mulheres deveriam seguir o mesmo modelo cultural romano de usar o véu como símbolo cultural de submissão aos seus maridos e de fidelidade aos seus maridos. O que é que os historiadores acreditam que acontecia naquele tempo? Que havia um tipo de postura revoltosa, principalmente na cultura secular, de não querer mais usar véu como uma forma de demonstrar sexualidade livre, mesmo em ambientes femininos, ou de rebelião contra a autoridade do marido. Em ambientes religiosos, isso podia estar entrando. Fora que, para algumas pessoas, a igualdade que existia entre homens e mulheres, uma igualdade que existia no sentido do relacionamento com Jesus, levava à ideia de que não havia mais nenhuma distinção necessária entre homens e mulheres, então mulheres não precisavam mais usar véu, como num tipo de escatologia adiantada, digamos assim. O que é que Paulo vai dizer? Use o véu como símbolo da autoridade do seu marido sobre você, como símbolo desse relacionamento conjugal que vocês possuem. Agora, nós vivemos no mesmo cenário que Paulo viveu? Nós vivemos no mesmo ambiente cultural greco-romano? Não. Os nossos símbolos culturais são diferentes, o modo como mulheres demonstram submissão ao marido é diferente,
o modo como nós apresentamos nosso relacionamento de fidelidade conjugal é completamente diferente. Então não existe nenhuma necessidade de voltar ao padrão greco-romano para receber de um símbolo greco-romano, porque o véu não é cristão, o véu é greco-romano. Os cristãos usavam porque estavam no ambiente greco-romano. Estamos em outro ambiente hoje, então nós não usamos o véu, mas seguimos o mesmo princípio. Nós usamos os elementos culturais que representam fidelidade, que representam submissão. Pensa, por exemplo, quando a gente fala de uma aliança de casamento. Não havia aliança de casamento no mundo greco-romano, havia o véu. Se um marido tira a aliança pra ir sair com os brothers, isso soa bem? Soa mal. Você tá tirando o símbolo, certo? O símbolo que representa a fidelidade conjugal, por exemplo. Existem outros símbolos culturais. Quando você vê uma pessoa usando o véu, você imagina que é uma pessoa submissa ao marido e fiel ao marido? Não, porque esse não é o cenário cultural da representação de um uso de véu. Você vai pensar só que é uma pessoa muito religiosa, ou o que é que seja. Não tem nenhum símbolo ali de fidelidade conjugal e de submissão conjugal. Então a gente não tem por que voltar a exatamente o mesmo uso que era comum no mundo greco-romano. Um livro muito bom sobre isso é o do Bruce Winter, se chama Roman Wives, Roman Widow, se não me engano. Ele também tem um livro chamado After Paul Left Corinth, que também é muito interessante sobre o cenário cultural ali do mundo coríntio. O livro Paul and Gender, da Cynthia Westphal, também tem algumas considerações culturais importantes ali sobre o véu, mas eu não sigo exatamente a perspectiva dela, por mais que tenha contribuições interessantes. Mas eu acho que o comentário de 1 Coríntios do Andy Nazelli, eu acho que é pela NVI, que é matador, tá? Se quiser ler um material bom sobre isso, vai nesses aí. Ou você espera pra ler, certo? O capítulo sobre o uso do véu no meu livro que vai sair em maio, chamado Igrejas que Calam Mulheres. Tem um capítulo inteirinho só sobre o uso do véu. Aí lá, você se prepara. Vai ser pelo mundo cristão. Tenho certeza que vai ser um rebuliçozinho aí pra algumas pessoas que defendem o uso do véu modernamente. Tem 2 perguntas sobre implante capilar aqui, ó. O Igor Reis perguntou: Pastor, deixou de ser calvinista depois do implante? Pastor, se Eliseu tivesse feito o implante capilar que o senhor fez, acho que os jovens zombadores não teriam sido comidos de bicho? Aqui fechei, não. Não deixei de ser calvinista por causa do implante, não. Vergonha de ser careca? Mais ou menos. Eu sempre disse que não tinha. Eu sempre disse que não tinha vergonha de ser careca, que não me importava com o tratamento capilar. Eu tinha esse discursinho aqui no YouTube, tá? E aí eu fiz implante capilar. E vocês ficaram, ei, traiu o movimento dos calvos? Traiu o movimento dos carecas? Como é que é? Mas eu nunca tive problemas com a minha careca, até o pessoal começar um bullying muito pesado aqui na internet. Que eu lhe digo, ó, calvície é um assunto que é polêmica pra muitas pessoas. A galera às vezes pega pesado na internet quando vai zoar homem que é calvo. Já aconteceu muito, assim, de eu fazer uma postagem mais polêmica no Twitter e alguém dá RT, geralmente mulheres, dizendo calvo desse, dando... E assim, eu sempre fui muito bem resolvido. Com a ideia de ficar careca. Eu não tinha problema com a ideia de ficar sem cabelo. Depois eu raspei meu cabelo no zero e eu disse, eu vou ficar careca total e tudo mais. Porque eu não tinha problema com ficar careca. O meu problema era com o processo de ir ficando. E eu não achava, sabe, eu não me sentia muito à vontade fisicamente com a ideia de ter entradas cada vez mais galopantes, né? As entradas aqui, vocês faziam sempre essas piadas comigo sobre as minhas entradinhas. E eu não curtia muito, pessoalmente, assim, esteticamente não era uma coisa que me agradava. Cada pessoa se aceita de uma forma diferente. E não me agradava muito, não. Eu preferia raspar do zero. E aí eu fiz isso uma vez, raspei no zero, e foi quando eu raspei no zero que eu descobri que eu não ia ser muito próspero nesse projeto, não, porque minha esposa não curtiu. De jeito nenhum. Minha esposa preferia eu com algum cabelo do que com cabelo nenhum. E foi aí que eu parei no implante capilar. Já contei essa história aqui pra vocês. E assim, eu não precisava, né? Eu não precisava ter chegado nesse estado de ter calvície grau 2, que era uma coisa que me incomodava pessoalmente, e ter que fazer um procedimento cirúrgico pra resolver isso. Eu podia só ter feito tratamento pra calvície. Por que eu não fiz? Porque eu acreditei em 2 mentiras muito comuns. Que tratamento pra calvície me deixaria broxa. Já ouviu essa conversa? Eu ouvi muito essa conversa. De que remédio pra calvície deixava você broxa. E cá entre nós, entre ficar broxa e ficar careca, né? É melhor ficar careca. E também acreditava que era muito trabalhoso, que eu ia ter que ficar fazendo, sabe, coisas muito polêmicas, muito, sabe? Eu tinha um amigo meu que passava um negócio que furava a cabeça pra passar remédio e ficava... não, cara, isso parece muito difícil. Foi aí que pesquisando eu descobri que se eu fizesse tratamento pra calvície naquela época, não é difícil, não deixa broxa e tudo podia ser feito com muita tranquilidade. Principalmente se eu usasse os produtos da Manual. Se você não conhece, a Manual é uma plataforma de saúde masculina que veio para facilitar todo o processo de cuidado da cabeleira. Para você aí que também sofre de alopécia androgênica, que é o nome chique para quem tá ficando careca. A Manual não é um produto que você compra, é um tratamento que tá à sua disposição no conforto da sua casa, através do computador, onde você consegue prescrição personalizada, acompanhamento clínico e tratamentos completamente aprovados. Tem nada de engembramento aí de remédio milagroso, não. É coisa aprovada, bonita e chique. Você recebe essa caixinha na sua casa na periodicidade ideal pro seu tratamento. E aí você recebe shampoos especiais, remédios orais pra você que prefere, minoxidil paint, um refil e tudo mais.
que é a cartinha deles que eles mandam pra gente. Basta você entrar no site da Manual, responder um questionário de saúde lá, para que o médico possa analisar e prescrever pra você. Vê como o negócio é sério, é bonito, bem feito. E você encontra um tratamento personalizado para o seu tipo de calvície. É a famosa calvície do padre, aqui na coroa, é aquela que entra aqui na frente, que nem a minha. E tudo isso com frete grátis no conforto da sua casa. Acompanhamento clínico ilimitado e gratuito, para que você tenha a melhor experiência de tratamento. Fácil, prático, seguro e barato. Cerca de 50% dos homens sofrem de calvície, tá? E isso afeta a autoestima da galera aí. O site da Manual é cheio de relatos de pessoas que tiveram sua calvície transformada por meio dos produtos. E eu sei que Manual funciona por um motivo muito simples. Eles oferecem os mesmos produtos que eu tô tomando hoje. Veja, eu falei pra vocês que eu fiz implante capilar, né? E eu achava que com o implante capilar eu não ia precisar mais me preocupar com tratar a calvície ou o que é que seja. O que é que eu descobri? Que por mais que o cabelo implantado não caia, o resto do meu cabelo vai cair naturalmente se eu não fizer nada pra impedi-lo. O que é que eu tô fazendo hoje? O mesmo tratamento que eu poderia ter feito mais cedo, e aí eu não precisaria me preocupar com procedimento cirúrgico, que nem sempre é financeiramente acessível, com pós-operatório e tudo mais. Eu só precisava ter começado a me tratar mais cedo. Se eu tivesse conhecido a Manual, provavelmente eu teria interrompido minha calvície antes dela se tornar tão vistosa. E veja, eu tenho que ir em farmácia, comprar remédio, levar receita e tudo mais. Na Manual você tem tudo isso no computador, na sua casa. E entrei no site da Manual, conferi os preços e a Manual cobra mais barato do que eu paguei em farmácia e em clínica de manipulação aqui em Fortaleza. Quando acabar o estoque que eu comprei sem conhecer a Manual, eu vou virar cliente. Vocês sabem disso. Eu adoro divulgar empresas das quais eu seria cliente ou sou cliente. Manual vai ganhar mais um cliente, que será este ex-calvo aqui que vos fala. E para a vossa e minha alegria, temos um cupom de desconto. 40%! Não é desconto pouco não, meu patrão. 40% de desconto. Isso por tempo limitado no seu primeiro pedido. O cupom é DDT40. Basta você ir no link que tá aqui na descrição e não esperar ter seu último fio de cabelo para começar a tratar a sua calvície. O que é que você tá esperando? Para ir aqui embaixo e conferir os produtos da Manual. Se tivesse Manual nos tempos do profeta Eliseu, Deus estava economizando ursa. Lhe garanto que não vai ter ursa para ele salvar não, viu? Pastor Iago, o que achou do discurso do pastor Silas Malafaia na Paulista? Vamos lá. Eu não ouvi tudo que foi dito lá na Paulista, né? Teve uma marcha capitaneada pelos movimentos bolsonaristas, né? Contra o Lula e o STF, esse negócio todo. Eu assisti o discurso da Michelle, assisti o discurso do Malafaia, eu acho que foi o discurso do próprio Bolsonaro. Assisti alguns discursinhos lá na internet depois, não acompanhei no mesmo dia, porque era domingo, e domingo eu tava preocupado com a vida de igreja, né? Como todo crente deveria estar fazendo, né? No domingo já preocupado com a vida da fé. De forma geral, é um grande culto neopentecostal, tá? Essas marchas são um grande culto neopentecostal, um negócio muito maluco. E cá entre nós é o único tipo de neopentecostalismo que reformado adora. Reformado desce o cacete em neopentecostal, né? Mas aí existe um tipo de neopentecostalismo político que faz sucesso entre a gente que é reformado, né? Mas já é outra conversa. O discurso do Malafaia não tá errado em muitas coisas. Em muitas coisas o discurso do Malafaia é importante. Os abusos do STF estão aí, não é? Fazer o quê? São terríveis, a gente sabe, a gente vê isso, tem que ser muito cego pra não achar que o STF não tá abusando absolutamente do seu poder. Existem muitas inconsistências no que diz respeito ao trato que se dá aos grupos de esquerda e aos grupos de direita. Então, o Malafaia elencou lá várias invasões que aconteceram também nos Três Poderes e tudo mais, muitos deles vindo de esquerda, do MST e tudo mais, e nunca foram tratados como terroristas, nunca foram tratados como pessoas tentando dar golpe de Estado, mas o pessoal de direita, agora fazendo a mesma coisa, é tratado como terrorista, é tratado como gente tentando dar golpe de Estado. Por quê? Porque existe um viés, obviamente, no Brasil, esse viés é um viés absolutamente à esquerda, onde a esquerda tem poder há muito tempo pra muita coisa, a gente sabe disso, tem que ser muito cego pra achar que não, tá? Você tem um tipo de controle, de poderio, de comando da narrativa política no Brasil, que é absolutamente de esquerda. Então, o discurso do Silas Malafaia tem muitas coisas certas ali. Quais são as duas coisas que me incomodam muito nos discursos que se deram ali, inclusive do Malafaia? O primeiro, e é o mais óbvio, eu tenho falado disso a miúde, é a instrumentalização da fé. É pegar o cristianismo e usar o cristianismo como necessariamente pró-Bolsonaro. O cristianismo como necessariamente aplicável àquele tipo de discurso. O cristianismo como necessariamente se manifestando como apoio àquelas personalidades políticas. Acreditar que a fé cristã deve se dar em apoio àqueles personagens. E não é necessário, não é obrigatório. Você pode pensar cristianismo, pensar a vida da fé de uma forma que não se amálgama tão profundamente a certos personagens do ideário político do momento. Então assim, o meu Cristo não morreu na cruz pra apoio político de quem quer que seja. O meu Cristo morreu na cruz pra me dar salvação, pra me fazer pensar a política de uma forma correta e aplicar isso na minha vida. Eu não acredito que seja apoiando o Bolsonaro, apoiando o Zema, apoiando quem quer que esteja ali na frente, que eu tô aplicando a minha fé de forma correta. Pra mim, há uma deturpação clara do que é o verdadeiro cristianismo no apoio a personalidades terríveis, que são as personalidades políticas do momento. Pra mim, me venderam cosmovisão cristã, certo? Me venderam cosmovisão cristã. Quando eu fui comprar, era só deturpação do cristianismo em nome de um personagem político. Isso aí a esquerda fez há muito tempo,
a direita tá fazendo agora também. Em segundo lugar, e é isso que também me incomoda muito, é a diminuição da gravidade do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Porque o Malafaia diz, olha só essas coisas que aconteceram. Aí fala, nunca consideraram golpe de Estado, nunca consideraram como golpistas, mas agora os de direita do dia 8 foram considerados. E aí, por que 2 pesos e 2 medidas? Concordo, 2 pesos e 2 medidas, mas eu considero todos os outros terroristas também. Eu considero todos os outros que foram antes como golpistas também. Eu acho o MST terrorista. E olha que loucura, para o Malafaia, o MST é um movimento terrorista, mas ele usa o comportamento do MST como desculpa pro comportamento do pessoal do 8 de janeiro. Então ele sempre tratou essas invasões como um ato terrorista do PT, tratou sempre como tentativa de golpe contra a democracia. Eu digo que eu acompanhava o Malafaia, tá? O Malafaia tratava todos esses atos como um atentado contra a democracia, golpistas, mas não. Agora o pessoal do 8 de janeiro são só baderneiros pra ele. Só baderneiros. Tudo o que aconteceu ali foi depredação de patrimônio público, nada além disso. Opa, então olha só, o correto seria o Malafaia julgar o pessoal do 8 de janeiro do mesmo jeito que ele julgou o pessoal dos anos anteriores. Não só como baderneiros, mas como terroristas. Que ali é um ato terrorista, como uma tentativa de golpe de Estado, como ele sempre considerou antes. Mas não, agora ele cria um retcon, certo? Uma retificação de continuidade, e agora ele reinterpreta o que aconteceu antes para poder reinterpretar o que acontece agora. E eu digo mais, você tinha uma coisa muito mais séria no 8 de janeiro, que era o fato de que todo aquele movimento era capitaneado por grupos na porta de quartel pedindo golpe de Estado e o Bolsonaro alimentando a narrativa de golpe de Estado enquanto o pessoal tava indo tomar os 3 poderes. Eu tenho vários bons colegas que amo muito, que vão dizer, Iago, que golpe de Estado é esse? Que não tinha armas, só umas velhinhas com a Bíblia, mas que ia dar o golpe de Estado não era aquele pessoal tomando os 3 poderes. Havia um interesse claro das grandes forças políticas, incluindo o Bolsonaro, de que este tipo de baderna, esse tipo de tomada, desse força política e social para que eles fizessem alguma coisa. Tem que ser muito ingênuo, muito idólatra de político, muito cego, tá muito por fora das notícias que a gente tem dos acontecimentos, ou não conhecer ninguém do núcleo duro do bolsonarismo. Eu conheço a galera, tá? Eu sei quais são os interesses desse pessoal, gente. Isso é óbvio, tá? À luz do dia. Esse pessoal queria golpe de Estado, queria tomada do poder. Pergunta pro teu colega que foi pro quartel. Pergunta pro teu colega que foi acampar na porta do quartel. Tem colegas que acamparam na porta do quartel. Todos eles queriam um golpe de Estado, que as Forças Armadas fossem lá e fizessem um golpe de Estado pelo Bolsonaro. Era um interesse claro. Esse pessoal que invadiu os 3 poderes queria o quê? Depredar patrimônio público? Queria só sentar na cadeira lá do Congresso, ei, cantar um hino? Era só isso que eles queriam? Fazer um culto? Não, eles queriam um golpe de Estado. Era o que eles estavam procurando. Seriam capazes de fazê-lo? Eles não. Mas eles eram parte de uma força maior em busca de fazê-lo. Então, quando o Malafaia diminui o que acontece ali, ele tá sendo muito ingênuo ou tá torcendo a verdade propositalmente em nome de uma força política que ele tem proximidade. E no caso é o Bolsonaro. Acho tudo muito triste e acho lamentável que o nome de Jesus, de alguma forma, seja usado para isso. Paz, meu irmão, disse Isaías, paz, qual é o melhor comentário bíblico sobre as cartas pastorais? Cara, os meus comentários bíblicos favoritos de todos são New American Commentary. Se você tiver acesso ao New American Commentary, fenomenal. Aquela série Pilar, né? Pilar, não sei como é que pronuncia em inglês. Pilar, eu não sei tudo. Preciso de curso de inglês. É uma série fenomenal. Então, New American Commentary, Pilar e os comentários da NVI, aí são 2, é o NIV Exegetical, né, eu não lembro exatamente qual é o nome técnico, mas é o comentário exegético da NIV, e o NIV Application Commentary. São 2 muito bons, que tem um que é mais exegético, tem um que é mais aplicativo. Então eu vou nesses 4 sempre, New American Commentary, série Pilar e NIV, as 2 versões que existem. Aí você mata, tá? Eu acho esses muito bons, sempre tento consultar mais quando posso, mas sempre vou nesses. Pastor, pergunta do Evandro, Deus é onisciente, logo sabia que Lúcifer iria se rebelar. A Bíblia diz algo porque mesmo Deus sabendo que Lúcifer iria se rebelar, criou ele? Vou lhe contar uma coisa, Evandro. Nós sabemos pouquíssimo do mundo pré-criação, sabemos pouquíssimo sobre o mundo espiritual, nós sabemos pouquíssimo. Se você ficar com o que a Bíblia diz, você saberá pouquíssimo. Por que Deus criou o diabo? Não sabemos. Por que o diabo caiu? Não sabemos. Como essas coisas aconteceram? Não sabemos. Existe uma ampla tradição cristã, mas os ideais que nós temos sobre céu e inferno, aliás, a gente sabe até um pouco mais sobre céu, mas sobre inferno a gente sabe pouquíssimo. Então, assim, muito do que se fala na internet é baseado ou em tradição cristã ou na cabeça de quem conta, tá? Tem um monte de gente que vai em podcast, falar de escatologia, falar de inferno, falar de demônio. E se você perguntar a base bíblica é vozes da minha cabeça, tá? O pessoal não tem versículo bíblico, não tem texto bíblico pra balizar o que tá dizendo, e os textos que apresentam muitas vezes são absolutamente deturpações do que diz a escritura. Então a gente tem que ser muito humilde pra entender que a palavra de Deus não diz tudo que a gente gostaria de saber. Então a gente sabe muito pouco sobre a origem do diabo, por exemplo. Sabemos muito pouco sobre como se deu a queda de Satanás, sobre a natureza, o jeito como isso tudo aconteceu. Há pouquíssima informação na escritura para que a gente possa chegar a conclusões muito claras sobre tudo isso.
tá bom? Fora que Lúcifer não é o nome do diabo, tá? Lúcifer, na verdade, é uma tradução errada da Vulgata Latina, que quando traduziu o Antigo Testamento para o latim, quando falava lá estrela da manhã, com referência a um rei, Jerônimo traduziu como um nome próprio, e que era Lúcifer. Mas não é necessariamente o nome do diabo, é um termo de glória e de poder. Estrela da alva, estrela da manhã, é um termo de poder e glória que é aplicado em Apocalipse à pessoa de Jesus, por exemplo. Jesus é tratado como estrela da manhã também. Logo, se a gente fosse fazer a tradução, Jesus seria tratado como Lúcifer. Por isso que Lúcifer é tratado como um termo positivo ao longo da história da igreja. Lúcifer era o nome de pessoas, no período medieval, por exemplo. Existe São Lúcifer no cristianismo católico. Havia a ordem dos luciferianos, inclusive. Porque Lúcifer não era interpretado como o nome do diabo. Não era. Isso se tornou uma coisa muito moderna. Tem um vídeo aqui no canal sobre a história de tratar o diabo como sendo Lúcifer e coisas assim, tá? Tem um vídeo aqui no canal, você pode dar uma procurada lá pra entender um pouco mais sobre a ideia. Lúcifer não é o nome do diabo. Igor Reis, como lidar com a espiral do silêncio na faculdade por conta das minhas posições ideológicas e religiosas? Rapaz, você tá lidando com a espiral do silêncio, parabéns. Silêncio tá muito bem. O ruim é lidar com perseguição direta, né? Gente tentando te destruir, acabar com tua vida, acabar com tua raça, tirar o teu emprego, tirar tuas oportunidades acadêmicas. Aí é terrível. Se só te dão silêncio, dê graças ao bom Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Aleluia, que eu estou sofrendo espiral de silêncio. E só isso, tá? Você não precisa que seus amigos sejam amigos da faculdade. Você não precisa que seu ambiente de comunhão seja a faculdade. Você tem igreja pra isso. Você tem igreja pra ter ali uma família, pra ter ali um corpo, pra ter pessoas à sua volta que te amem e cuidem de você, principalmente quando você não tem amizade com o mundo como deveria por causa de suas posições bíblicas ou mesmo ideológicas a partir da sua religião. As citações bíblicas e que possamos compreender melhor a questão do galardão que nos será dado, usando como base inicial Mateus 5,12, pouco, tá? Tem pouco texto bíblico sobre isso. A gente não tem muita noção, não é? Sobre o que é que será esse galardão. Paulo vai chamar isso de peso de glória. Existe um peso de glória que vai se acumulando à medida que nos dedicamos e sofremos pelo Senhor nessa vida. Isso é 2 Coríntios 4. É claramente estabelecido e há uma proporcionalidade entre quanto sofremos pelo Senhor nessa vida e quanto receberemos de galardão lá. Tá absolutamente estabelecido. O texto de Mateus que você citou fala sobre isso. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós sabemos que existe uma Nova Jerusalém. A gente acha que todos habitaremos dentro dessa Nova Jerusalém, né? Mas o texto bíblico não diz isso. Haverá nações, haverá reis sobre essas nações. A gente vai peregrinar até a Nova Jerusalém. Então nem todos habitaremos, viveremos dentro da Nova Jerusalém, mas ela estará na terra e nós habitaremos em uma nova terra onde haverá a Nova Jerusalém, nessa nova terra. Talvez o galardão seja a proximidade que estaremos dessa glória de Deus manifesta por meio da Nova Jerusalém. Não sei, faço nem ideia. Existe uma glória das nações, né, que será levada até Deus na Nova Jerusalém, haverá os reis dessas nações. Então assim, será a nossa posição? Não sei. Ninguém sabe. Sabemos apenas que existe uma glória, uma recompensa que nos será dada lá e que essa recompensa é maior ou menor a depender do modo como nos dedicamos a Cristo nessa vida aqui. É tudo o que dá pra saber acerca de galardão, na minha opinião. Mais do que isso, eu acho que já é inventar coisa. Não tenho o dom do celibato, mas também não quero casar. O que fazer? Disse Sol. Sol, eu diria o seguinte, que se você não tem o dom do celibato, mas não quer casar, você tem que começar a pensar como é que você vai lidar com a sua vontade sexual. Ah, eu não tenho o dom do celibato. Isso significa que você não consegue não pecar solteira. Você não consegue não pecar solteira. Sua libido é uma coisa que vai levar ao pecado, porque você não tem o dom do celibato, então você vai viver abrasado. É melhor achar uma boa pessoa pra casar. Talvez você esteja descrente sobre um bom casamento. Não acredite que pode achar uma pessoa boa, que o casamento vai ser uma coisa ruim, que casar vai ser uma coisa terrível, que casar seria só pelo sexo mesmo, porque estar casado com alguém é uma coisa horrorosa. Talvez você precise aquecer a sua fé acerca do que o casamento é. E tá disposto a encontrar uma pessoa, não sei se você é mulher ou se é homem, Sol é o nome genérico aqui, mas está disposta ou disposto a achar uma pessoa que vai fazer com que o casamento seja uma experiência realmente agradável de serviço a Deus e de comunhão mútua para a glória do Senhor. Qual é a sua posição sobre a doutrina da descida de Cristo e da Jesus ao Hades, inferno, entre sua morte e ressurreição? Eu não sei. Esse é um ponto que é aberto. Eu sei que meus colegas reformados mais pé no chão, digamos assim, mais reformados puro sangue, digamos assim, todos rejeitam a doutrina da descida ao Hades, mas eu li alguns artigos que me deixaram meio mexidos sobre a estrutura de Pedro ali, como é que tem sempre uma descida, um progresso de subida e descida ao longo do livro, e de como se encaixaria perfeitamente ali a ideia de um Cristo que foi ao inferno proclamar a sua vitória, né, para as pessoas ali embaixo. Para mim é um ponto controverso que eu não tenho posição formada ainda. Tem um artigo do pastor Tiago Albuquerque que fala sobre isso, que é um artigo que mexeu um pouco com minhas convicções sobre esse assunto. Eu tinha rejeitado já, como todo mundo, a ideia da descida ao Hades, mas quando eu li o artigo do pastor Tiago, eu pensei, rapaz, tem fundamento a ideia de um Cristo que desceu ao Hades, e aí é um ponto tanto em aberto na minha vida. Eu não tenho certeza ainda sobre esse assunto, tá? Eu não sei. O vídeo de perguntas dos membros geralmente é onde saem mais os meus não seis, né? Que aí eu não só pulo, né? Quando é no Instagram, eu pulo mais os eu não sei. E os membros também mandam as perguntas um pouco mais cabeça, né? Um pouco mais pesada. Mas é isso, gente. Eu não sei. Pergunta aqui do Israel. Pastor, na sua visão, o templo e o sacrifício irão retornar no reino milenar de Cristo, aqui na Terra, conforme as profecias do Antigo Testamento?
Eita, aí você pegou agora uma parada. Eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Eu não acho que o reino milenar será um reino onde vai voltar às práticas do Antigo Testamento. Eu não acho. Muitos colegas meus que são milenaristas e dispensacionalistas acreditam que haverá de novo o retorno às práticas veterotestamentárias ali com judeus e tal. Eu acho que não. Sei que isso é um pouco inconsistente com a visão milenarista, mas eu acredito que essa não é a melhor leitura do texto. Mas aí eu tenho que gravar um vídeo inteiro pra poder explicar esse tipo de assunto. E aí já é teologia cabeça até... Vocês querem? Vocês animam num vídeo sobre reconstrução do templo, retorno de sacrifícios, milênio? Se vocês animarem com um vídeo amplo, maluco, de teologia altamente específica e acadêmica, a gente pode falar sobre isso se vocês acharem que vale. Deixa aí no comentário se esse é o tipo de vídeo que lhe importa, se essas temáticas muito complicadas é uma temática que faz sentido pra vocês, se teria alguém pra assistir esses vídeos, ou seria um dos vídeos que ninguém se importa aqui do canal, que às vezes eu faço porque eu me importo. Se eu me importo, eu gosto de fazer, porque eu acho legal falar de teologia e é o que eu faço na minha vida, é o que eu amo fazer. Eu amo falar de teologia, amo ensinar teologia, mesmo que não tenha ninguém pra ouvir. Eu gosto de falar dessas coisas. Se vocês acharem que é um assunto legal, comenta aí. E outros assuntos de teologia cabeça aí e tal, que talvez lhes interessem a gente fazer aqui um de olho no texto, um 2D de teologia. A gente teve um retorno do 2D de teologia essa semana, no vídeo da semana passada. Comenta aí, pra mim vai ser um prazer poder participar. Se você quiser ter suas perguntas respondidas, vire membro do canal. Pra mim é uma alegria poder responder cada um de vocês. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã, mas às vezes tem vídeo outros dias, então não deixe de se inscrever pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Cheiro no seu cangote. Aproveita a promoção da Manual, um baita desconto aí pra você na descrição e até o próximo vídeo.